Olá, boa noite, colegas da Caixa, participantes da FUNCEF. Nós voltamos aqui com o nosso programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos. Mais uma vez, trazemos o nosso colega eleito, Rogério Vida, diretor de Controladoria e Administração da FUNCEF. Hoje o tema que nós vamos tratar, vamos falar sobre redução de equacionamento, recebimento dos 2,6 bi que a Caixa repassou para a FUNCEF, entender isso, resultados do primeiro quadrimestre de 2025 e também falar um pouco sobre a incorporação do REB ao novo plano, né? Hoje vamos falar dessas conquistas, né? Que coisas que a gente não via, né? Passamos anos e sem ver esse tipo de facilidade de diálogo, né? Hoje fica muito mais fácil negociar com o governo, com a Previc, e seja com quem for, né? Então, vamos lá. Nos últimos meses, a FUNCEF tem apresentado avanços importantes que impactam diretamente a vida de seus participantes. Entre eles, a redução do equacionamento, o recebimento de 2,6 bilhões da Caixa, bons resultados no primeiro quadrimestre de 2025 e a incorporação do REB. Para entender melhor esses avanços e o que eles representam, conversamos com nosso colega eleito, que inclusive foi indicado pela FENAG, né, e hoje está aí na diretoria de administração e controladoria da FUNCEF, na DIACO. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso podcast, ao nosso Debatendo FUNCEF em 15 minutos. Olá, Nilson. Mais uma vez, eu agradeço a você e agradeço a esse grupo que formou o movimento A FUNCEF é dos participantes, que nos permitiu, ao longo do tempo, desde 2018, estudar, debater, aprender sobre FUNCEF e colocar, a partir desses debates desse grupo, capitaneado pela FENAG, permitiu que colocasse à disposição da Fundação e à disposição dos participantes a nossa candidatura e a nossa proposta de trabalho. E nós estamos aqui, mais uma vez, dentre as várias propostas que fizemos, uma delas é a transparência. E eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente importante na transparência, que você disse aí. Hoje a gente consegue um diálogo na Caixa. O presidente da Caixa abriu as portas e propiciou a oportunidade de estarmos discutindo, debatendo FUNCEF e buscando solução dos problemas que temos. Temos tido total apoio da parte da Caixa, nossa patrocinadora. Com toda certeza também há, por parte do governo, a intenção de que se resolva essas questões, tanto é que o que está sendo debatido é levado a SEST, é aprovado, é levado a Previc, é aprovado, são instâncias governamentais que outrora, por vezes, não estariam apoiando ou, eventualmente, aprovando as propostas aqui transitadas. Eu quero aproveitar, então, para agradecer a você, que é um interlocutor ligado aí nas nossas movimentações, no que está acontecendo na FUNCEF, e quero agradecer à FENAG por manter e organizar esse movimento que chama a FUNCEF é dos participantes. Em homenagem à FENAG, você está vendo aqui, Nilson? Estou até com a camisa aqui, com a logomarca da FENAG, em homenagem aí à lembrança desse grupo e desse movimento que foi constituído e que teve a oportunidade de uma coesão, levando à FUNCEF vários nomes, inclusive o seu, que esteve, né, no mandato anterior como nosso conselheiro deliberativo, nos apoiando, fazendo um belo trabalho no conselho. Né? Seu mandato venceu por questões pessoais, você não se recandidatou, mas é importante lembrar que você também participou desse momento da FUNCEF, dessa mudança que nós estamos promovendo na FUNCEF. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição aí para os debates que você já começou a citar os temas, mas gostaria de entender um pouco mais com as perguntas que você vai fazer para a gente poder trabalhar aí o tema dentro daquilo que você planejou.
Rogério, muito bem lembrado nesse movimento que a FENAG fez, inclusive com unidade com diversas outras entidades, né, empregados da Caixa, e a gente conseguiu eleger, e não só pela eleição, né, mas pela importância que a FUNCEF tem, né, de ter um olhar carinhoso, um olhar sobre os nossos participantes. E é um movimento vitorioso no sentido de levar propostas sérias para a FUNCEF. Mas vamos ao nosso debate, né? Vamos começar pela redução do equacionamento, né, Rogério? Que era uma coisa que há muitos anos aflige, que é uma coisa, aliás, que há muitos anos aflige os nossos aposentados, mesmo o pessoal da ativa do REG, plano saudado e não saudado, e pensionista também, né? Então, vamos lá. Quais os impactos da redução do equacionamento para os participantes da FUNCEF? Uma primeira pergunta. Uma segunda, a que se deve essa antecipação de 2 anos no prazo do encerramento, né? Como que a gente conseguiu isso, né? Reduzir em 2 anos. E como essa mudança contribui para a sustentabilidade do plano aí no longo prazo, né? Então, acho que são 3 perguntas aí que dá para você arredondar aí falando do equacionamento. Perfeitamente, Nilson. Olha, fica parecendo que a gente insistir nesse tema é cansativo, mas não é, né? Nós sabemos muito bem o quanto essa questão do equacionamento vem incomodando a vida do participante, a vida do assistido ao longo desses últimos anos. E nós tivemos momentos em que não houve avanço em nada que pudesse minimizar esses impactos no bolso do participante, do assistido. É importante que a gente resgate a história e isso, a partir do ano passado, eu já disse, com o patrocínio da nossa patrocinadora, né, da Caixa, houve um estudo que apontou uma série de situações, algumas delas inadequadas para o momento, outras delas não aprovadas legalmente, mas, enfim, conseguimos chegar a um pool de propostas que ajustes realizados no regulamento do plano permitiram uma redução significativa no custo do plano. E esse é o primeiro impacto que é gerado, um impacto imediato no bolso do participante, né? A redução do equacionamento veio no momento em que se pagava 19,2%, e esse primeiro impacto que foi visto foi a redução para 10,8%. Num primeiro momento era o que se esperava, até porque naquela oportunidade que se tratou e negociou e que foi aprovado pela ampla maioria dos participantes através da votação, que se aplicasse os ajustes no regulamento, naquele momento vislumbrava-se essa redução. Só que ao longo a proposta ela caminha e ela só poderia de fato se tornar números definitivos a partir do momento em que se fizesse o recálculo de toda a situação atual e ideal do plano num momento X. E esse momento era o mês de fevereiro, março, porque tem que ter o fechamento do balanço com os números bem atualizados. E nós tivemos uma situação no ano passado que foi bastante impactante nos números, que foram o PDV que a Caixa lançou, que saíram muitas pessoas. Então, aqueles cálculos preliminares que foram feitos quando da negociação do processo, eles se tornavam preliminares mesmo, eles precisavam ser confirmados num recálculo definitivo. E isso ocorreu nesse ano. Portanto, é importante que a gente se lembre que os cálculos preliminares inicialmente apontavam para essa redução, e ou seja, algo em torno de 2,8 bilhões que caberia, 2,7, 2,8 de redução que caberia à Caixa com antecipação do recurso e 2,8 que caberiam aos participantes a partir dos ajustes do regulamento. Portanto, esse era o cálculo inicial que apontava para essa redução. Mas ao efetuar o cálculo no momento atual, que foi em março, apesar de que logo em janeiro foi autorizado implantar a alíquota de 10,8%, nós tivemos, então, esse cálculo trazendo uma redução mais significativa do que se esperava, que ao invés de 2,7 bilhões, ela foi 3 bilhões 100 e alguma coisa. Portanto, esse valor é o que se abate no que é a parcela da Caixa, com a antecipação em dinheiro, e esse valor é o que se abate na participação
do participante assistido, somando-se, então, em torno de 6 bilhões e 300, o que traz o nosso equacionamento, que há muitos anos girava na casa de 20 bilhões, 19.400 e pouco, para 13 bilhões. Isso é uma redução significativamente grande. Então, ao se efetuar os cálculos, observou-se uma margem que poderia, então, além disso, fazer uma redução significativa na parcela que é cobrada do 13º. Portanto, ao invés de cobrar os 19,20 que vinha sendo cobrado, ou 10,8 que se esperava cobrar a partir de agora, passou-se a se cobrar, os cálculos permitiram que se cobre, a partir de novembro, 3%. E é lógico que a gente vai trabalhar gerando resultado para que a gente elimine até esses 3%. É uma bandeira nossa. Vamos trabalhar para isso. Mas, nesse momento, esse impacto é extremamente significativo. Além disso, houve ainda um espaço pequeno que foi aproveitado para reduzir 2 anos. Então, o aumento de prazo, que seria de 6 anos, passa a ser de 4. Isso também era um clamor de vários colegas que achavam que aumentar o prazo não era muito bom e tal, e isso também se atendeu de uma certa forma. Portanto, Nilson, a antecipação de 2 anos que você perguntou, ela se deve ao ajuste de cálculo que permitiu que a reserva matemática dos planos fosse reduzida, né? O déficit fosse reduzido num percentual, num quantitativo maior do que se esperava, e aí facilitou que houvesse esses 2 ganhos, a redução de 2 anos e a redução do pagamento do 13º, porque essa, principalmente, eu acho que é muito significativa. Como é que essa mudança contribui para a sustentabilidade do plano? Olha, essa sustentabilidade do plano, além de todo o ajuste que foi feito, entrada de recurso para o plano contratado a NTNBs acima de 7%, uma média de 7,15%. Entrada de recurso no saudado, esse recurso entra todo no saudado. Então, é dinheiro novo entrando, coisa que o saudado, por ser um plano maduro, né? Ele não tem um plano saudado, ele não tem mais entrada de novos recursos, só tem entrada do valor que é pago de equacionamento. Portanto, é uma injeção de recursos que faz com que o plano tenha mais liquidez e que tenha títulos públicos na sua carteira, gerando aí um spread, inclusive. E, logicamente, tem outras questões que também trouxeram maior sustentabilidade do plano, que foi o ajuste da meta atuarial que foi feito no ano passado. Então, esse conjunto de decisões e de ações tomadas fazem com que o plano se torne sustentável ao longo do tempo. A contratação, e eu falo daqui a pouco, quando você passar para o próximo bloco, eu entro um pouco mais na questão da taxa de juros, de superávit, essa questão, ok? Mas é isso, Nilson. Eu acho que, assim, esse é o resultado do equacionamento, esse é o impacto que foi trazido para nós participantes, para nós assistidos, e esse é o caminho que nós pretendemos perseguir. Paramos por aí? Não, de forma alguma. Nós vamos continuar estudando e trabalhando de modo que a gente consiga implantar e implementar novas ações que possam ser, porque aqui a gente está falando de gestão de ativo, mas a gente precisa lembrar de gestão de passivo também. E isso é uma coisa que tem que caminhar junto. A gente faz gestão de ativo, mas faz também de passivo para poder equilibrar os custos do plano de modo que ele se torne mais sustentável ao longo do tempo. Ótimo, Rogério. Na verdade, eu entendo até que isso é resultado de um trabalho de pessoas sérias, né? Como você, né? Como a sua equipe, né? Que estudaram esses temas há muito tempo, né? E foram para a FUNCEF e fizeram essa aplicação. Inclusive numa diretoria que tem um bom trânsito, né? Pelo que eu vejo, entre os eleitos e os indicados pela patrocinadora. Obviamente, não sendo sobresviente, nada disso, mas tem um bom relacionamento. Queria falar agora, Rogério, para os nossos telespectadores, né? A Caixa fez um repasse de 2,6 bi, né? Foi anunciado agora, teve uma reunião na qual a diretoria toda participou, como presidente da Caixa. O que representa na prática esse repasse, né? Essa quantia ela já está integralizada no balanço da FUNCEF, né?
Isso, e esse valor ele impacta diretamente na situação dos participantes? De que forma ele impacta? O Nilson, é muito bom você estar trazendo essa dúvida, porque pode ser a dúvida de vários colegas, né? Sim, de fato, a Caixa fez o pagamento que a gente chamou de antecipação. Por que antecipação? Porque o processo anterior, que se ajustou lá atrás, como eu te falei no estudo, apresentava um estudo de provável valor em torno de 2,7 bi de redução. Então, o contrato que se fez, num primeiro momento, tratava a ordem de 2,6 bi, porém, os cálculos permitiram um valor, apuraram um valor maior, e esse valor de 3 bi, cento e alguma coisa. Então, por isso, tratou-se como antecipação. E por que a Caixa não pagou tudo à vista? Porque, na realidade, os estudos que mostram o resultado final ainda vinham sendo feitos e só entraram no final do balanço de março, estão sendo processados, o balanço está sendo aprovado pela diretoria executiva, com voto favorável a todo esse processo, passa pelo Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo aprova, só aí é encaminhado para a Caixa. Assim, de toda a matéria aprovada, a Caixa, então, virá com toda certeza nos próximos dias aí, com fazer o complemento de mais 500 milhões, 500 e poucos milhões, que é o que falta aí, que também, com toda certeza, vai nos ajudar muito. Então, esse recurso foi pago à vista, em dinheiro, portanto, entrou recurso novo, e num momento em que nós temos uma conjugação de fatores adequados. Lá atrás, no ano passado, nós decidimos fazer um ajuste na carteira do RegReplan, uma imunização na carteira, de modo que esse plano deixasse de ser um plano que corresse muitos riscos e que estivesse sujeito a oscilações em função de um percentual muito elevado de renda variável na carteira, né? Então, nós fizemos ajustes, saímos da renda variável. Hoje tem um percentual muito pequeno no saudado de renda variável e temos mais de 82% em renda fixa. Desse percentual de renda fixa, um grande percentual em NTN-Bs, aí lastreadas acima da meta atuarial. Portanto, a gente já diz o seguinte: o que vai impactar esses 2.600? São mais 2.600 que iam entrar parcelado nos próximos 12 anos, que estão entrando à vista para compor o caixa do plano, para aproveitar o momento das NTN-Bs com uma taxa extremamente adequada, e essa taxa que está hoje, na média, aplicada a 7,10, mais ou menos, ela vai gerar um impacto positivo no plano, sobretudo porque a meta atuarial do plano é 4,75. Então, já há aí, só nessa aplicação, um spread. Isso dá uma tranquilidade para a gente. Nos demais percentuais da participação dos outros investimentos, a gente, logicamente, está fazendo a gestão de modo que o plano torne-se cada dia. Nós temos uma parcela significativa aí de imóveis, né, que está sendo tratado também de uma forma bastante adequada. Temos aí operações com participantes e um outro investimento de renda variável pequeno, com algum percentual ainda pequeno de FIPs que restaram na carteira, que a gente também está tratando. Inclusive, tem FIPs de bons resultados. Então, esse é o primeiro cenário, é o primeiro impacto, né? A quantia foi incorporada e o valor impacta diretamente na situação dos participantes, nos permitindo tranquilizar ainda mais. Por quê? Porque, como eu falei, as taxas que nós aproveitamos para investir os recursos todos em títulos públicos federais, NTN-Bs, estão muito acima da meta atuarial. Então, isso traz um spread para o resultado dos investimentos. Na medida que você tem esse spread que ocorre no plano, ele vai contribuir para a geração de superávit. E é gerando o superávit que a gente precisa gerar superávit nesse plano para que a gente possa, na medida do possível e no menor tempo possível, fazendo com que esse superávit venha amortizando ainda o equacionamento que ficou na ordem de 13 bilhões. E aí, na medida em que a gente conseguir superávit anual, que é a nossa proposta, é a nossa expectativa, a gente vai, então, minimizando os custos do equacionamento e, com toda certeza, buscando reduzir esse prazo ao máximo. Então, Milson, esse é
o grande feito do recurso. É o que eu falei, entrou 2.600, mas ainda temos mais 500 milhões. Eu espero que assim que também conseguirmos receber esses 500 milhões, que não deve demorar, porque o processo já foi aprovado, fazer com que esse recurso também venha a fazer parte do caixa do soldado, com aplicações boas, com taxas também acima da meta atuarial. Rogério, notícia mais do que boa, né, para os aposentados que há anos vêm sofrendo com o equacionamento, né, e ter essa perspectiva de futuro, esse equacionamento ir se amortizando a cada vez mais, é a melhor notícia que a gente pode ouvir. E aí volto a insistir. Isso é resultado de trabalho, né, de quem está ali pensando exatamente naqueles que o elegeram, mesmo aqueles que não votaram em você, mas que sofrem impacto direto do equacionamento. Bom, vamos falar agora de resultados do quadrimestre. Falou que o balanço do 2024 está para sair, mas nós já temos resultados do quadrimestre, né? E aí queria que você dissesse aqui para nós, né, para todos nós, quais foram os principais destaques dos resultados da FUNCEF primeiro quadrimestre de 2025. Esses números indicam uma tendência de estabilidade, né? A gente pode aí já ir ficando tranquilo ou há algum ajuste ainda em vista? Né? São essas duas perguntas, basicamente. Tá bom. Olha, Nilson, você falou aí do balanço de 2024, ele já foi divulgado, já foi entregue, né? Nós aprovamos já no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal no mês passado, nos últimos dias do mês passado, o resultado do primeiro trimestre, né? E agora já estamos com o quadrimestre. E no resultado do quadrimestre, nós, por enquanto, como o balanço ainda não está fechado, nós vamos tratar apenas dos resultados financeiros dos planos, tá bom? Então, assim, eu acho que são destaques significativos, por quê? Porque nós tratamos no final do ano passado da imunização da carteira, nós tratamos da elevação da meta atuarial, e inclusive naquela época ocorreram debates perguntando, duvidando se era conveniente ou não aumentar a meta atuarial, qual impacto isso poderia trazer. Em função da carteira que foi constituída e dos papéis que foram aplicados em títulos públicos, que traziam taxas maiores do que a meta atuarial que estava sendo proposta, nós tínhamos essa tranquilidade com relação aos planos BDs, principalmente os BDs. Com relação ao plano CD, que aí é o novo plano CD e o REB CD, que são os planos de quem está na ativa, os BDs é quem está aposentado, o CD é quem está na ativa. E que os colegas ficaram muito preocupados com a rentabilidade do ano passado, e a gente veio e trouxe toda a explicação daquela rentabilidade que tinha a ver com a quantidade de títulos públicos que estavam marcados a mercado. Oscilação de taxas traziam as taxas para baixo, mesmo sendo renda fixa, havia muita oscilação, porque eram marcados a mercado. A renda fixa, ano passado, ela não performou bem, portanto, impactou. Mas, quando a gente recebeu aí a informação da edição da CNPC 61, que trazia a permissão de que fizéssemos a marcação na curva dos títulos públicos que fazem parte dessa carteira, nós ficamos mais tranquilos, inclusive falamos isso em lives, em reuniões com nossos assistidos, reuniões com entidades associativas, exatamente isso. Olha, essa volatilidade das taxas nos planos CDs, ela vai minimizar, deixar de existir, não deixa, porque nós ainda temos títulos marcados a mercado lá, né? Os títulos privados, por exemplo, são marcados a mercado, mesmo que eles são renda fixa, mas são marcados a mercado. Mas quando a gente impacta com os títulos públicos que são consideráveis nesses planos, a gente traz mais estabilidade ao plano. Então, naquela oportunidade, a gente falava isso. E esse ano também a gente está tendo uma certa reversão, a não ser o mês de fevereiro, que não foi bom, mas nos outros meses nós estamos tendo uma reversão da renda variável. Portanto, a gente está recuperando aquela rentabilidade que no ano passado não foi a que nós
queríamos dar, mas foi o que o momento econômico permitiu, né? Então, a gente já está avançando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para você os resultados dos planos BDs primeiros, que são dos aposentados, e depois eu falo dos CDs, tá? Para o Reg Replan Saudade, a alteração da meta foi para 4,75 ao ano, mais NPC. Para os demais planos, inclusive não saudado, foi para 4,85 mais NPC. Portanto, a meta no período, no quadrimestre, para o Reg Replan Saudado, ela foi 4,08. E o resultado do quadrimestre foi 4,15. Portanto, superávit. Já os demais, no caso dos demais planos BDs, que é o não saudado, o REB e o novo plano BD, nós tivemos, então, uma meta atuarial do período de 4,12. O não saudado deu 4,28, o novo plano deu 4,50 e o REB deu 4,34. Porém, os 4 planos BDs todos acima da meta atuarial. Já os planos CDs tiveram uma performance bem mais significativa. Isso aí, lembrando que a gente já tinha dito no ano passado, que aquele momento vivido não era um filme, mas sim um retrato momentâneo, e que o filme, ao longo do tempo, ia se mostrar diferente. Até porque, Nilson, é bom a gente salientar, que quando você compra um título público de renda fixa, ou seja, um título privado, ele tem um valor de face, ele tem uma taxa. Ao se fazer marcação ao mercado, que é diária, e gerar essa volatilidade, ela só impactaria se alguém estivesse saindo do plano naquela data. Mas como aqui trata-se de um plano de aposentadoria, e as pessoas e a gente vai levar esses títulos a vencimento, o que vai impactar realmente a rentabilidade do plano é o valor do resgate. E esses papéis estão aplicados com taxas acima da meta atuarial. Então, assim, lá na frente, um eventual resultado ruim, ele não se concretiza, uma vez que, no vencimento, ao resgatar o título, a taxa, o valor de face do título é que vai prevalecer. A taxa contratada é que vai prevalecer. Mas, portanto, assim, ó, no novo plano CD, a rentabilidade foi 5,44 e o REB foi 5,83. Lembrando que esses dois planos não têm metas, planos CDs não têm meta, planos na época em fase de capitalização não tem meta. Mas a gente utiliza as metas como referência para a gente ver como está indo. E é importante lembrar que quanto melhor o resultado, maior o saldo de conta, e é esse saldo de conta que vai fazer, a partir da aplicação da tábua atuarial, o valor que o colega, que o assistido, que o participante, ou que o assistido, não, que o participante vai virar assistido, né? Que o participante vai ter de valor de remuneração na aposentadoria. Portanto, é importante que a gente dê superávites, entre aspas, porque não tem meta atuarial, mas que a gente tenha uma referência que possa superar essa referência, e é o que está acontecendo nesse primeiro quadrimestre, nesses planos. Você perguntou se, principalmente aí no saudado, né? Acho que em todos os planos, nos BDs e nos CDs também, se é uma tendência de estabilidade ou há novos ajustes. Olha, no mercado financeiro, no caso dos CDs, nós ainda temos títulos marcados a mercado. Nós temos renda variável. Se houver muita variação de renda variável, muita variação de marcação dos títulos, pode, um mês ou outro, dar uma rentabilidade menor, e a depender do impacto da renda variável, dessa marcação, às vezes até uma cota negativa. É menos provável agora do que no passado, por causa da CNPC 61. Mas pode ocorrer, mas não é a tendência. Você me perguntou tendência. E no caso do Reg Replan saudado e do não saudado, em função da imunização da carteira, também a tendência é de superávit. Lógico, superávites menores, porque uma vez, quando você tem uma carteira imunizada, você tem a tendência de não gerar déficit, porque a taxa contratada está acima da meta, mas ela não é uma contratação muito acima. Porque quando você tem renda variável e que a Bolsa tem um performance muito bom, muito acima do mercado, como foi o IBRX esse ano, nos 4 meses deu 11,7, aí se você tem esses papéis na carteira, eles vão puxar a taxa mais para cima, que é o que aconteceu com o REB CD e o novo plano CD, né? Então ele puxa para cima. Mas, no caso aqui, você
não tem esses picos de alta, mas você não tem os picos de déficit, que também esse tipo de investimento traz. E ele tem a tranquilidade que um plano maduro, como esses dois planos têm, precisa ter, que é não dar novos déficits e pagar a aposentadoria a todo o assistido, do primeiro até o último dia de sua vida. Ok? Então é isso, Nilson. Rogério, só números bons, né? Todos no superávit, né? Isso é muito bom a gente ouvir, muito bom os aposentados e os empregados da Caixa, os participantes da FUNCEF saberem disso e saber que seus planos estão sendo muito bem cuidados. E aí, para a gente ir para a última questão, né, falamos dos resultados planos e do REB. Há um debate há muitos anos, né, sobre a incorporação do REB ao novo plano. Então, como está sendo conduzido o processo de incorporação hoje? Né? Quais os principais benefícios esperados com a incorporação para o pessoal do REB? O Nilson, eu acho extremamente importante frisar o que você falou no início. Todo esse estado de coisas que está acontecendo só é possível porque há coesão na diretoria, consequentemente no CD, e a diretoria ela busca e pensa na mesma direção. É lógico que não existe alinhamento de obrigatório nas partes, há divergência, mas há debate e há consciência de que a gente precisa caminhar numa mesma direção. E é a direção de quê? Da solução dos problemas dos planos, de redução do equacionamento, de consolidação dos resultados de maneira positiva e perene. Essa, então, o que permite com que tenha acontecido tudo isso é o debate, o respeito e o entrosamento que existe entre os eleitos e os indicados pela Caixa. Não poderia ser diferente. Né? Para que as coisas funcionem, é preciso haver entendimento, é preciso haver respeito, é preciso haver diálogo. E isso está acontecendo, e cada dia mais a gente vê que esse processo de construção coletiva é vitorioso. Pois muito bem, você trouxe uma pergunta extremamente importante, que é o caso do REB. O REB é uma história, né, que aconteceu na Caixa, um plano que foi lançado em 1998, com a extinção com o cancelamento das entradas no RegReplan. A partir de 98, os novos colegas que entraram aderiram ao REB, e ele tinha características, é um bom plano, mas tinha características diferentes. Quando veio o novo plano, ele destoou muito das características do novo plano, e era natural que aqueles participantes do REB quisessem ter um plano como o novo plano. E é natural também que houvesse tentativas ao longo do tempo de se buscar essa incorporação. Isso foi feito em vários momentos, mas como a gente vem tratando desde o início, né? Como há um alinhamento e principalmente uma vontade da patrocinadora de resolver uma série de questões aí que vem ao longo do tempo sendo tratadas, e há uma vontade dessa diretoria de tratar os problemas para solucioná-los, foi esse o momento em que a gente conseguiu montar um novo estudo do REB, atualizar todos os estudos do passado, trazer para o momento, aprovar nas instâncias. Não é fácil você fazer, porque são planos distintos, com regramentos distintos. E é importante que nós, ao incorporarmos esses dois planos, a gente não gere perdas para quem era do REB e vai passar a ser novo plano, mas também não gere perdas para quem está no novo plano. Então, assim, tudo que é bom no REB vai ser levado e tudo que é bom no novo plano vai ser incorporado para os colegas do REB. Portanto, é corrigido aí essa diferença que existia nos planos a partir da incorporação. Isso aconteceu internamente na FUNCEF, todas as instâncias aprovaram, foi para a Caixa. Na Caixa são várias instâncias, conselho diretor, o conselho de administração, enfim. Foi aprovada no mês passado também na Caixa. Agora nós temos a etapa de que tem que passar pela SEST, que é um órgão de governo ligado ao Ministério da Fazenda, né, e tem que passar pela Previc, que é quem bate o martelo nas questões
de regramento e etc. E tal. Nós torcemos e queremos que isso aconteça ainda neste ano. E há espaço para isso? Com toda certeza, sim. No que depender de nós e no que depender de mim na condição de eleito, eu até conversei com o Marconi, presidente da FENAG, a gente precisa, né, assim que chegar e a gente ficar sabendo que chegou lá na SESC, a gente precisa visitar a secretário, visitar a SESC para levar aí essa nossa ansiedade dessa demanda de celeridade, da mesma forma que ocorreu quando havia a demanda da redução do equacionamento. Eu mesmo e Marconi estivemos na SESC para conversar com a secretária do Ministério e fomos muito bem recebidos, por sinal, e com toda certeza, não só nós, várias entidades foram lá representando e estiveram e negociaram e pediram, e a coisa aconteceu de forma célere. Eu acho que a gente precisa também fazer dessa mesma forma. Mas eu entendo que assim as coisas estão encaminhadas e falta muito pouco para mais essa grande conquista. É isso, Nilson, que eu acho que a gente pode estar trazendo e informando neste momento. São notícias boas, são conquistas que foram traduzidas a partir do diálogo com o participante, diálogo consistido e, sobretudo, da vontade desta diretoria de fazer e da vontade da patrocinadora também de construir um novo momento para a nossa fundação. Rogério, é muito bom a gente ver várias notícias positivas, né? O FUNCEF, por um período, ela aparecia nas páginas policiais, né? E ultimamente a gente só tem tido boas notícias. Eu volto a insistir que foi num trabalho, né, bem pensado, bem estudado, né? Ninguém está ali à toa. A gente percebe quando fala com você o conhecimento que você passa. E uma coisa que eu já falei em outro programa, a sua didática em trazer essas explicações, facilitar o entendimento para as pessoas, né? E é importante também dizer que várias coisas que você trouxe, ela fala de benefícios e ganhos para os aposentados e também para o pessoal da ativa, né? A corporação do REB é uma briga de anos, né? E é muito importante para o pessoal da ativa também, né? E a gente tem que continuar falando do pessoal da ativa, porque eles muitas vezes estão trabalhando e não estão olhando para o futuro, né? Que é a FUNCEF. Rogério, eu queria agradecer a sua presença, eu queria que você desse as suas palavras finais, a gente ir para o encerramento do programa. Nilson, mais uma vez agradeço a você, né, pelo convite, né, realizado pelo nosso movimento, né, Juntos a FUNCEF é do Participante, esse movimento que vem desde 2017 estudando FUNCEF e lutando com o apoio da FENAG, de outras entidades, mas buscando, de fato, trazer para a nossa FUNCEF a solidez que a gente espera e que a gente precisa, né? Todos nós, empregados Caixa, investimos ao longo da nossa vida laboral nessa fundação. E é essa fundação que vai nos permitir ter uma aposentadoria tranquila e digna para nós e nossos familiares. Então, eu quero te agradecer, né? A nossa proposta é que a gente faça cada dia mais a nossa gestão de forma transparente e a gente busca, através desses debates, mais transparência. Fizemos a carta ao participante, que é uma ideia nossa também da chegada lá, que cada participante recebe no seu e-mail, assim que é divulgado o balanço daquele período, receberam agora do trimestre, que estava esperando só sair a aprovação do balanço, o balancete do trimestre. Nós fizemos aí a remessa da carta ao participante, e isso é transparência. E eu quero, mais uma vez, agradecer aos colegas, né, aos ativos, aos participantes ativos, aos assistidos, que estiverem nos assistindo, que possam aí divulgar para os amigos esse nosso bate-papo, porque traz informação e traz informação para aquilo que a gente gostaria de ter um livro aberto, e nós estamos trazendo esse livro para que ele fique bem aberto, que é o nosso resultado da fundação. Então, eu agradeço a cada um e cada uma dos participantes por estarem conosco assistindo a esse vídeo, e a você, Nilson, mais uma vez, ao pessoal aí que nos dá esse apoio para poder fazer as lives, os podcasts, agradecendo muito
por esse apoio técnico, inclusive, para estar levando a informação às pessoas. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tamo junto. Rogério, nós que agradecemos você por trazer essas informações. Você, como diretor eleito, né, vem aqui para nós se explicar, mostrar o serviço, mostrar o trabalho esse que a gente precisa. Eu queria pedir desculpas aos nossos participantes, com a voz, estou afônico, né, indo de uma gripe, mas queria dizer a todos que a transparência, a solidez, o compromisso com o participante, essas são as diretrizes que orientam as recentes conquistas da função. Seguimos acompanhando cada passo em defesa da boa gestão e da segurança dos nossos planos. Até uma próxima, Rogério. Um forte abraço para você e até logo.